Nós vamos lá em Efésios 5. Efésios 5. E desde Efésios 4, Paulo agora vem tratando sobre a vida cristã. Primeiro ele falou a respeito da unidade da igreja. Depois nós vimos o dever, como o crente deve agir. Nós vimos no último culto, foi do 17 até o versículo 32, como deve agir. E agora, o caminhar em amor fraternal. Amor fraternal. Termos uns para com os outros como irmãos, e orarmos uns pelos outros, e como deve ser esse amor fraternal, e quais são os nossos exemplos, como ele já citou anteriormente, qual o nosso exemplo que devemos seguir. Efésios 5, do 1 ao 7, nós vamos estar lendo. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor com Cristo, que também nos amou, e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, portai-vos com ação de graças. Portanto, podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é idolatria, tenha herança no reino de Cristo e Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento nós oramos a Ti, meu Deus, e pedimos ao Senhor, Pai, meu Deus, com humildade em nossos corações, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Meu Deus, nos prostramos, Pai. Eu me coloco como uma ferramenta nas Tuas mãos. Meu Deus, simples, porém de bom uso, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Nos dê fáceis exemplos de compreensão e entendimento da Tua palavra, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém, meus queridos. E como nós estávamos falando, Paulo começa agora a tocar, desde o capítulo 4, a respeito de como o cristão deve viver, como deve ser a vida de um cristão. Ele, até o capítulo 4, ele falou a respeito de salvação, tudo que o Senhor tinha feito, e agora a nossa resposta diante esse ato de Deus para conosco. Qual é a nossa resposta? Deus, Ele nos salvou. Deus nos justificou, Cristo nos justificou. E qual é a nossa resposta diante desse ato de Deus? Não para merecer algo, mas por gratidão. E aí Paulo, no capítulo 4, ele começa a decorrer, falou sobre a igreja, e agora ele vem falando particularmente a cada um de nós. Como nós devemos proceder? Qual devem ser as nossas atitudes diante de tão ato maravilhoso e gracioso de salvação? Um único ato. E aí ele vem tratando. E aí nós vimos no último culto a respeito de como deve ser o comportamento de um crente. E aqui ele vai falando agora no capítulo 5, também da mesma forma. E aqui ele toca num ponto. E o ponto é sermos imitadores. Mas imitadores de quem? De homens? Não. Imitadores de Deus. Eu faço uma crítica a determinadas localidades, igrejas que buscam, ou querem que
as pessoas sejam imitadores de homens. Por exemplo, tem um pastor, e aí é obrigado que essas pessoas se comportem, ajam, falem, gesticulem como esse pastor, se vistam como esse líder, né? Esse líder, essa autoridade, né, na igreja. Isso é um grande erro. O nosso discipulador é Cristo. Existem discipuladores. Nós somos discipuladores. Porém, o nosso padrão e o padrão do discipulador é Cristo, é o Senhor. Amém? É Ele. É a Ele que nós devemos observar, ver. E o discipulador, ele deve levar discípulos a Cristo e não discípulos a si. Porque também já ouvi muita coisa assim, você é meu discípulo. Você já ouviu isso? Eu já ouvi bastante. Esse é o meu discípulo. Está fazendo o quê? Discípulo de homens? Não. Os discípulos são de Cristo. Um discipulador deve levar um discípulo a Cristo, ou melhor, né, apresentar, né, ensinar a essa pessoa, né, discipular essa pessoa a ser discípulo de Cristo, e não discípulo de uma instituição, e não discípulo de um homem. Por isso que Paulo, sede imitadores de quem? De Deus. E aí ele coloca, né, dois parâmetros, né, duas paralelas. Aí, o imitar a Deus e o imitar aos homens. É o que ele vai falar aqui em suma, né, em resumo, nessa porção da Bíblia. O que é ser um imitador de Deus? E o que é ser imitador do homem que tem a natureza maligna. O homem ainda tem essa natureza pecaminosa. Por isso que muitas vezes fazem discípulos de si, fazem discípulos de instituições e não fazem discípulos de Cristo. O homem quer ser exaltado, uma glória própria. Isso é um grande pecado. Isso é um grande pecado. E aí Paulo fala aqui, ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados, versículo 1. Né? Paulo começa, né, com uma ordem, e é uma ordem, irmãos. A gente tem que ver que a palavra de Deus não é algo assim, se der. Quando você, né, se sentir bem, não é isso. A palavra de Deus, tudo que é transmitido a nós, que foi iluminado, né, Deus iluminou a mente desses homens que escreveram, né, com o Espírito Santo, e assim escreveram inspirados pelo Espírito Santo, irmãos. Irmãos, são ordens para nós. É uma ordem. Por que são ordens, pastor? Porque nós somos servos dele. Nós somos servos de Cristo. E um servo obedece à autoridade. A autoridade é quem? É Cristo. Um servo vai obedecer àquele que nos comprou. E Cristo nos comprou. E a ordem qual que é? Sermos imitadores de Deus como filhos amados. Né? E aqui, né, Paulo começa com essa ordem. E ela é clara e direta. Não tem desvios. Né? Sede imitadores de Deus. Igreja, imite a Deus. Existem, né, atributos de Deus que são comunicáveis aos homens. Existem atributos que não são comunicáveis. Como, por exemplo, os atributos incomunicáveis, nós podemos dizer a soberania de Deus, a onisciência, onipresença, onipotência. Então, nenhum ser tem isso. Nenhum ser pode estar, né, saber de todas as coisas. Nenhum ser pode estar em mesmo lugar ao mesmo tempo, somente Deus. São atributos, são qualidades de Deus que são incomunicáveis aos homens. Agora existem atributos comunicáveis aos homens, né? Coisas que faz parte, sabe, Deus acrescentou em nós, são qualidades, ao qual nós devemos o quê? Exercitar, devemos colocar em ação, devemos imitar a Deus. Bondade, lealdade, estão entendendo? E assim por diante. São qualidades. E aqui, né, a ordem é, sede imitadores de Deus como filhos amados. Por que como filhos amados? Um filho não gosta, um filho não deseja imitar o seu pai, geralmente, ou os pais. Os filhos não são cópias dos pais. Seja bom ou ruim. São as cópias dos pais. Não é verdade? Eu lembro, né, meu pai, ele gostava, né, ele tinha como um hobby fazer caminhão de madeira, de caixote de maçã.
E ele fazia escanha, sabe, uma escanha igualzinho, irmãos. Ele gostava daquilo. Cortava, lixava, sabe, era um hobby. Ele fez um caminhão, uma carreta, era uma carreta grandona, com um frigorífico e tudo, né, de tudo de madeira. As rodas, fazia o diferencial embaixo, tudo perfeito, perfeito. Pena que não existe mais isso, a gente não guardou, a gente não valorizou. Mas era uma relíquia, gente. As rodas tinham rolamento. E eu via meu pai fazendo aquilo lá, mexendo com madeira. A primeira coisa que eu fiz com madeira foi um galinheiro, para colocar as minhas codornas. Aí eu comuniquei, falei para ele, ele viajava, então ele fazia isso, né? Quando estava em casa, era o hobby dele. Ele se alegrou. Por quê? Eu busquei o quê? Imitá-lo. Busquei imitá-lo. Tento trabalhar com madeira, por quê? Porque eu lembro dele. Ele já faleceu. Um homem que fazia de tudo dentro de casa. Colocava armário, mandava os filhos segurar os armários. Né? E aí, hoje, é pau para toda obra. Porque olhava ele, tinha como exemplo, imitando a ele. E aqui é a ordem que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá. Que nós devemos imitar a quem? A Deus, o nosso Pai. Nós devemos imitar ao mundo, não devemos imitar pessoas, não, é a Deus. Mas a gente vê uma sociedade, a gente vê, né, até mesmo influenciada, né, pela internet, né, por redes sociais, as pessoas buscam imitar umas às outras. E se distanciam, e aí a gente vê crentes que se distanciam totalmente de Deus. Pessoas que se dizem crentes, eu vou dizer, se dizem crentes, né, crente até o diabo é, porque ele crê e estremece, mas cristão, mas postam sensualidade, mentiras, e assim por diante, irmãos. E a ordem para a igreja, a ordem para nós é o quê? Sermos o quê? Imitadores de Deus. De Deus, como filhos, como um filho que imita o pai. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais filhos da ira. Nós não somos mais filhos da ira, nós somos filhos de Deus, graças ao Senhor Jesus. Adotados por Ele, através dEle. E aí devemos o quê? Imitar o nosso Pai. Imitar o nosso Pai em tudo. Atributos comunicáveis. Atributos que nós temos, que foram transmitidos ao homem por Deus. E nós temos que exercitar, fazer para a glória do Senhor. Amém? Não para a glória humana, mas para a glória do Senhor. Paulo mostra que como viver de forma que reflita o caráter de Deus. Ele contrasta a vida de santidade e amor com a vida de pecado. É o que a gente vai estar começando aqui, falando aqui. Né? E aí, versículo 2 diz assim, e qual é a maneira, qual é o princípio, qual é o ponto de partida para sermos imitadores do Senhor, como filhos amados? Aí Paulo fala aqui no versículo 2, e andai em amor. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. É o amor fraternal, e aqui também fala sobre amor sacrificial, e isso aqui já aponta já para nós homens, os casados, mas independente de homens casados, mas todos os crentes, eles têm que ter esse amor sacrificial, esse amor de entrega, esse amor, né, de compaixão, o amor ao qual compreende o outro, ora pelo outro, ajuda o outro, exorta o outro. É amor. É esse amor. É diferente de um amor que muitas vezes é projetado, que é ensinado, que é colocado em cima de uns púlpitos, que não há repreensão. Que amor é esse? Um pai não repreende um filho, gente? Um irmão quer ver aquele outro irmão andando, indo, né, em desobediência a Deus, desagradando ao pai? Quantos são filhos únicos aqui? Opa, o Gabriel. Né? Então vamos tirar o Gabriel, porque o Gabriel não tem um irmão. Agora todos têm irmãos, né? Você quer ver o seu irmão de sangue, colocar um irmão de sangue, você sabe,
E esse irmão de sangue, ele está aprontando, ele está aprontando contra o seu pai, ele está manipulando os seus pais. Você gosta disso? Você gostava disso? Você gostará de algo assim? Não, de forma alguma. Da mesma forma somos nós, com relação aos nossos irmãos. A você que está ao lado aí. Nós temos que ter esse cuidado. Por isso que, por amor a este, nós devemos o quê? Amar, exortar, encorajar, confortar, mas confortar não é fazer mimo, ajudar, irmãos. Esse é o amor do Senhor. Ele não entregou o seu filho, um amor sacrificial, Jesus morreu por nós sacrificialmente, assim deve ser. Nossa, mas essa pessoa, eu não vou com a cara dela, mas é teu irmão em Cristo. Nossa, esse camarada aí tem cara feia, é careca, é meio bruto, não sei o quê, pererê, parará. Eu sou teu irmão em Cristo. Sou teu irmão em Cristo. O mesmo sacrifício naquela cruz foi por mim, foi por você. Foi pelo irmão 1 e o irmão 2, e assim por diante. Sede imitadores. Essa é a ordem. Sede imitadores de quem? De Cristo, de Deus. Cristo e Deus são as mesmas pessoas. E vivam em amor, andar em amor como Cristo também nos amou. Paulo descreve como devemos imitar a Deus, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Meus irmãos, Cristo, vamos colocar assim, Cristo te viu, de uma forma assim, literal, Cristo te viu na cruz. Quando ele morreu, ele falou assim, ele chegou, apontou para você assim, falou assim, vai ser por você. Foi assim? Ele nem conhecia, ele não sabia. Vamos dizer assim, de forma literal, é lógico, ele é Deus. Mas o que eu quero dizer você merecia esse amor? Nós merecíamos esse sacrifício? Lembra a continha lá? 40 anos, 73 mil pecados por semi-anjo? 73 mil pecados. 1 milhão de pecados. A pessoa cometeu durante a vida toda. Aí muitas vezes, nós não queremos amar alguém. A um irmão, estou falando de fraternidade, porque a gente está falando de igreja. Nós não queremos amar ao irmão, sendo que Cristo amou ele. Mas ele tem essa falha. Cristo amou você com as tuas 1000 falhas. Está entendendo? E a gente não quer amar ele. E amar, volto a dizer, não é um sentimento, meus irmãos. Amar, a gente aprende. A gente aprende. No dia que eu me casei com minha esposa, até hoje, eu estou aprendendo a amá-la. Amo mais ela hoje do que no dia que eu me casei. Sim, estou falando de amor. Amor, irmãos. É na alegria, na tristeza, e assim por diante. A gente aprende. E para aprender, a gente tem que querer, a gente tem que se esforçar. Não é verdade? É a nossa parte. Não é algo que vai brotar do nosso coração. Não é algo que vai brotar da nossa mente. É aprendizado. Aprendizado. Como podemos viver em amor de maneira prática? Aí vem uma pergunta. As suas ações, as nossas ações refletem o amor de Cristo? Você se colocando nesse posicionamento com relação ao seu irmão, com relação ao outro, o seu familiar e assim por diante, um colega de trabalho. As suas atitudes, elas refletem esse amor de Cristo? Você está se submetendo a aprender a amar essa pessoa? E amar de todas as maneiras, ajudando, confortando, repreendendo e assim por diante? É assim que nós devemos amar. Não é somente abraçar, não é somente momentos, não, são em todos os momentos, porque aquele também é um pecador como você. Nós somos todos pecadores, e falhamos muito, e falharemos muito. Mas o vínculo que nos une é o quê? O vínculo dessa perfeição é o amor, gente.
Essa paz de Cristo que está em nossos corações. Versículo 3. 5, versículo 3. Entre vós não deve haver nem sequer, olha só, nem sequer menção de imoralidade. Menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos, aos crentes. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ação de graças. Então, mostra, nós temos que ser imitadores de Deus e devemos andar em amor. Mas ao que não deve, aí vem a negação, ao que não pode, de maneira alguma deve existir na vida de um santo, de um crente. E aqui, fala sobre o quê? A imoralidade, Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Eu acho que nas versões mas a imundícia e toda sorte de impureza. Algumas versões está imundícia. Mas essa imundícia é o quê? Imoralidade sexual. Imoralidade sexual, impurezas e cobiças. Nem sequer se nomeiem entre vós. Exista entre vós, como convém os santos. E aqui, Paulo adverte que qualquer tipo de imoralidade sexual, impureza, cobiça, não deve fazer parte da vida de um crente, da vida de um cristão. Um cristão, ele não deve estar envolvido com imoralidade sexual, ele não deve estar envolvido com impurezas, e a gente vai falar um pouco sobre impureza, para saber a diferença, e principalmente cobiça, ao qual ele vai relatar que é idolatria. É idolatria. Não deve, são coisas que não devem. E aí a crítica, a muitos cristãos que se colocam em redes sociais, com lascívia, que é com imoralidade sexual, mostrando seus corpos, seja homem, seja mulher e assim por diante. Impureza, que é misturar o que é santo, com o que é impuro, com o que é secular, tem a ver com culto e assim por diante. E cobiça, ao qual só pensa somente em si. Só pensa somente em si. Só pensa no seu umbigo. Não, como nós vimos anteriormente aqui, a pessoa tem que trabalhar para quê? Para repartir com o necessitado. Mas a pessoa só está pensando em si. A pessoa só pensa no seu umbigo, na sua vida. A cobiça, que é idolatria. O cobiçar, a avareza, que é idolatria. É um ponto que ele vai falar aqui. Isso nem sequer pode existir na vida de um crente, irmãos. Nem se pode ter menção, olha só, menção na vida de um crente. Sede imitadores de Deus. Não tem, talvez, é a idade, é o meio. Não. Não pode haver menção disso. Não convém. Não faz parte da vida de um crente. Aqui, Entre vós não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. A nós, que fomos separados. Santos na Bíblia está falando do quê? De pessoas separadas. Não que é alguém puro, não, de maneira alguma. São pessoas separadas que estão sendo santificadas. E essa santificação vem através do quê? Do regenerar da palavra de Deus, do lavar da palavra de Deus, como está sendo agora aqui. Não pode haver, não faz parte da vida de um crente. Imoralidade sexual.
né? E não somente isso, né? Mas também a respeito de palavras, né? O comportamento como não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Né? Eu vou ler aqui na versão Ara, né? 4. Nem conversação torpe. E o que é uma palavra torpe? É uma palavra que não edifica. Não traz edificação nenhuma. Pessoas que o que fala, não, sabe, fala de tudo, mas não fala de Deus. Fala palavras para arruinar a vida de um, arruinar a vida dos outros. Isso são palavras torpes. Ao invés de falar uma palavra de encorajamento, uma palavra para chegar e colocar uma pedra de 500 quilos, sei lá, sobre a cabeça da pessoa e afundar a pessoa mais ainda. Isso são palavras torpes. Né? Muitos apontam palavras torpes como palavrão. Não é palavrão. Palavrão é falta de vocabulário. É falta de vocábulo, de conhecer palavras. Aí não sabe aquela palavra, chega e coloca um palavrão. É falta de educação. É imoralidade, mas é falta de educação. O ponto é esse. Mas a palavra torpe é o quê? Palavras que não edificam. Palavras que não trazem edificação à pessoa. Palavras que não fortalecem as pessoas. É isso. Então, não se deve haver na vida de um cristão. Muitos erram nisso, o que deve acontecer? Ir ao arrependimento. Temos um caminho de arrependimento. Temos um caminho de mudança. Para a glória do Senhor. Nem palavras vãs, né? Palavras vazias, ou chocarrices, né? Sabe aquela tiração de sarro, humilhação? A gente não tomar cuidado, meus irmãos, a gente cai nisso aqui facilmente, né? Sabe? Falar mal de alguém, fazer chocarrice de alguém. Aqui na King James usa, né? Obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Participar de rodas de escarnecedores. Pessoas que defamam, que falam mal das outras, né? Maledicência. Ou até mesmo chocarrice, tirando sarro, humilhando a outra. Isso não deve fazer parte da vida de um crente. Da vida de um crente. Não é para ser melhor do que o outro, não é isso. A questão não é essa. Muita gente pensa, é para ser melhor, ser bonzão. Não. Isso é porque nós somos imitadores de Deus. E isso é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Mas, pastor, agora começou só a pegar no pé, falar. Eu não posso fazer nada, né? A gente está seguindo uma pregação expositiva sequencial. É para o nosso ensino. É para a nossa edificação. Essas palavras servem de alerta para mim, servem de alerta para você, para toda a igreja. E aquilo ao qual nós identificamos que o Espírito Santo nos mostra é onde a gente tem que lutar e vencer. Para a glória de quem? De Deus. Amém? Ele também menciona, né, palavras torpes, eu falei aqui, conversas tolas, conversas vãs. É porque, né, tem coleguinha de trabalho, um amiguinho, uma amiguinha, e assim por diante, tem que dar aquela risadinha. O crente, lembre-se disso. Jesus falou que nós temos que ser o quê? Sal e luz. Ou seja, sal. Sal tempera, ok? Mas a maior função do sal naquela época qual que era? Conservar a carne. Não deixar que a carne apodrecesse, não é verdade? Né? Lá na Bahia se faz jabá para quê? Porque não tem geladeira, então jogava sal, né, para poder chegar e aquela carne não precisar ir para a geladeira. Jabá, charque, assim por diante. O sal é para isso. Então, um ambiente, um lugar, ao qual o pecado ali está, vamos assim, as pessoas não são tementes ao Senhor. Isso independente. A tua presença ali deve fazer com aquele ambiente paralise.
e continue naquela depravação. Estão entendendo? É impedir o apodrecimento daquele lugar devido ao pecado. Olhando com os olhos espirituais. Agora, o problema é que muitos, infelizmente, não buscam ser imitadores de Deus. Isso tem que ser mudado para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegam no ambiente, e esse ambiente ali de tal forma, mas aí ao invés de ser sal ali para impedir aquilo, acaba o quê? Se contaminando e fazendo parte. Esse que é a grande questão. Nós temos que fazer diferença. Isso aqui é o que Paulo está falando. Você, eu, a comunidade cristã, ela tem que fazer diferença. Nós andamos na contramão do mundo. Na contramão. O mundo vai para um lado, nós estamos indo ao contrário. É bem diferente. Esse é um chamado para a pureza, Para a pureza, tanto em atitudes quanto em palavras. Precisamos estarmos atentos às nossas conversas e comportamentos. Substituímos o conteúdo e as palavras impróprias pelo louvor e pela gratidão a Deus. E outra coisa também eu quero falar aqui. Muitas vezes as pessoas identificam louvor somente como música, Não. Louvor é tudo que nós dedicamos ao Senhor. É a adoração ao Senhor. E o nosso posicionamento como crente em um determinado lugar, as nossas palavras como crente, fiéis ao Senhor, fiéis à palavra, louvam ao Deus. A nossa vida deve louvar a Deus. Não é somente no momento de adoração, de canto ao Senhor. Não é somente na igreja, mas é em casa. É no seu lar, você fazendo a comida. Eu louvo ao Senhor, pastor, fazendo comida, cantando. Não é somente cantar, mas é fazer aquilo para a glória de Deus. Você está cuidando da sua casa, você está cuidando da sua família, você está fazendo aquilo ao qual a palavra de Deus, ela te encoraja e deve ser feita desde o começo. Você está trabalhando, está louvando ao Senhor. Eu fico lá cantando, pastor. Não é somente cantar, mas como é que você está trabalhando? Qual é a forma de trabalho que você faz? Como é o comportamento disso? Vocês estão me entendendo? Louvor é tudo isso. Está ligado aos nossos comportamentos, está ligado às nossas palavras. E devemos o quê? Imitar ao Senhor. Imitar ao Senhor. Cada um de nós. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para você. Isso serve de vigilância. E serve também para ajudar a outros. Que é o principal, irmãos. Não sermos o quê? Omissos. Não seja omisso, ajude o outro. Vendo seu irmão pecar, ajude-o. Confronte-o. Fale. Não se cale, porque se você se cala, você faz parte daquilo. Paulo trata isso logo, logo. Você também está pecando junto. 5. Diz assim: Portanto, podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Paulo é muito claro ao afirmar que nenhum imoral, imoralidade. Hoje a gente observa o mundo, e não hoje, irmãos, na verdade, Paulo escreveu, vamos arredondar, 2000 anos atrás, uma sociedade que era também imoral. Mas, vamos dizer assim, parece que o negócio aos nossos padrões, irmãos, está cada vez pior. Gente imoral. Minha esposa falou, foi mostrado no Brasil um vídeo para as crianças de educação sexual, mostrando como um casal tem um ato sexual. Colocou aquela tarjinha lá. Aí, e foi um pastor que fez essa publicação. Aí ela falou que as crianças, sabe o que fizeram? Gritaram. Gritaram porque ficou marcado agora nelas. Esse trauma na vida delas.
Ficou marcado lá. Mas por causa do quê? Da imoralidade deste mundo. A imoralidade. E tenta disfarçar a imoralidade, tenta, sabe, esconder, lubridiar, sei lá, disfarçar a imoralidade. Não. O mundo é imoral, gente. E a imoralidade não pode fazer parte da nossa vida. Da nossa vida. Um crente, ele não pode, assistir alguma coisa para ter relações com a sua esposa. Algo que venha apimentar o relacionamento. Isso é imoralidade. Porneia, pornografia. Imoralidade. Você abre uma página no Facebook e aparecem coisas imorais. Coisas imorais à torta e à direita. E o problema, sabe o que é? Tudo isso está sendo o quê? Normatizado. Está sendo normal. Está começando a ficar normal. Eu não sei, sempre falo a respeito, que às vezes chega propaganda, lá no Face, lá aqueles negócios lá que não sei qual o nome, uns quadrinhos de loja, por exemplo. Aí chega para mim umas fotos de roupa de homem, e aí no meio das roupas de homem tem uns camaradas barbados, cabeludo, vestido com roupa de mulher. Vendendo, vendendo. Já chegou alguma coisa para vocês assim? Não? Então, meu Deus do céu, eu sou a vítima. A IA está pensando que é de mim. O cara barbado, às vezes, pode gostar dessas. Sério, irmãos, um dia eu vou trazer a foto. Não vou fazer isso, não. Misericórdia. Mas é horrível. Um camarada de lingerie vendendo roupa, gente. Nessa loja de China aí, sabe? Começa com S. De China. Está lá, barbado. Vendendo roupa. É como um colã. É colã, aquele negócio assim. Sei lá. De renda. Normatizando as coisas. Ou você vê umas postagens aí, um marido vestido de mulher, a mulher vestida de homem. Já vi algumas coisas nos rios assim. Nem vi assim, olhei assim, eu falei, misericórdia. Ou de repente, eu já ouvi falar de mulher fazer com que o marido se faça de gay. Com alguns fins. Imoralidade. O mundo é assim. Mas o cristão não pode seguir isso, gente. Quem está falando isso? É a palavra. É o que nós estamos lendo. Não é pastor querendo impor alguma coisa. Mas é a palavra. E contra ela não existem argumentos. Não existem. E aí ele fala sobre imoralidade, impureza. Impureza é o quê? É trazer para o culto o que é santo, o que é impuro, o que é secular. Aí nós podemos olhar, e muitas vezes, dentro de um culto que é dirigido a Deus, ou se diz dirigido a Deus, existe tanta secularidade, tantas coisas do mundo. A nossa igreja não tem apresentação de dança. E não haverá apresentação de dança. Eu sou contra de colocar moças, mulheres, com roupas coladas, ou que pode colocar até alguma coisa por cima, mas uma roupa, mostrando todo o seu corpo, se apresentando aqui, trazendo o quê? Levando as pessoas ao pecado. Ah, mas pastor, isso dentro da igreja, nós somos pecadores. Somos pecadores. E nós temos que tomar cuidado com isso. Levar o outro ao pecado. Isso é secularização, é trazer a impureza ao que é puro. É uma coisa muito grave. E muitos outros exemplos e muitas outras situações com relação, misturar a santa palavra de Deus, que é pura, com outras coisas. Vamos misturar com psicologia, vamos misturar com isso, vamos misturar com aquilo, é assim por diante. Isso é impureza. É isso que está se apontando aqui. É Cristo, solos Cristo, só lhe deu glória,
soli gracia, soli fide, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Versículo 6. E o que mais Paulo, né, está aqui, como é caminhar em amor fraternal. Isso aqui está falando sobre caminhar em amor fraternal, porque é o seu cuidado para com o outro. Né? A questão de impureza, a questão de imoralidade, a questão de idolatria, né? Vou falar sobre, é verdade, não falei de idolatria, o avarento, né? É com o outro, irmãos. É sempre com o outro. É o exemplo que eu dei. A pessoa chega, é um grupo de dança na igreja, as mulheres, né, estão tudo, ou até o camarada está tudo colado, tudo levando os outros ao pecado. Não, isso não existe no culto, nunca existiu. E outras coisas mais. Gente pintando quadro no culto. Ou, sei lá, é tanta aberração, é tanta aberração. Para quê? Lembra do balcão? É o balcão de atendimento. Nós estamos aqui para fazer a vontade do cliente. E se o cliente falar assim, eu quero que tenha, né, cenas de holograma. Vamos colocar cenas de holograma, por quê? A gente tem que manter esse cliente aqui, né? Não, a gente quer que esse cliente, nós queremos um culto ao qual tem umas luzinhas. Vamos colocar luzinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos incrementar esse negócio, porque Cristo não é suficiente, na é verdade? Cristo não é suficiente, então a gente precisa ter tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E as pessoas estão presas a quê? A tanta coisa. E aí, vamos dizer assim, a liderança faz o quê? Um monte de coisa para segurar as pessoas. E vão inventando, e vão inventando, e vão inventando, e vão inventando, e vão inventando. Por quê? Porque é um balcão de atendimento para atender, né, o que o cliente quer. O que o cliente quer. Isso é o quê? Impureza. Impureza. Misturar coisas que não são convenientes ao Evangelho, que não fazem parte do Evangelho, no Evangelho, dizendo que Cristo não é suficiente, sendo que o Evangelho pregado por esses homens que morreram por essa causa era o quê? Cristo e esse Cristo crucificado. Mas não é suficiente para muitos. Precisamos do quê? De alguma coisa a mais. Impureza. E aí outro ponto que ele toca aqui é a avareza. E a avareza é o quê? Idolatria, como a palavra mesmo fala aqui no versículo 5, né? Ou ganancioso, né? Avarento, que é idolatria. Por que idolatria? Quem falou isso? Jesus Cristo. Porque ele fala a respeito de dois senhores só que existem, ao qual na palavra fala. Qual é o Senhor? O primeiro, o nosso Senhor? Deus. E qual é o outro Senhor que Jesus aponta? O dinheiro. Ele não fala do diabo como Senhor, ele não fala nenhuma outra coisa, mas ele fala do dinheiro como Senhor. Sabe por quê? Porque é o que faz as pessoas serem avarentas. O amor, o apego ao dinheiro. Sabe, a ideia de que, não, eu não preciso ficar, eu tenho que ter. Por isso que o repartir com o necessitado, que ele tratou, né, no capítulo anterior, não existe isso. É o meu Deus, né? Não é Deus. Porque Ele é o meu Deus. Eu não consigo viver sem Ele. Porque se eu tirar Ele, o que vai ser da minha vida? Vamos falar, né, a respeito de um dízimo. Se eu tirar a primeira parte, o dízimo, deixar separado do Senhor, o que será do restante? O que será da minha vida? Isso é o quê? Avareza. Avareza. Né? É idolatria. Idolatria. Porque eu preciso. Porque eu confio em mim. Aí uma declaração do quê? Eu não confio em Deus, eu não acredito na palavra de Deus, mas eu confio em mim. E por isso que eu preciso de tudo e preciso de muito mais. Eu quero mais ainda. Mas quando chegar o dia que eu tiver tudo, aí eu posso chegar e dar esse pedacinho para Deus. Avareza. Isso é idolatria. O homem no centro, em suas necessidades, né? Eu digo nem necessidades, porque são coisas que não são não necessidades, mas é o que eu quero. Amém, irmãos? 6.
Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria. Vou ler na área aqui. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que seria isso? É não falar a verdade nos discursos, na pregação do Evangelho. É não dizer o que tem que ser dito. É passar pano no pecado. Não, se eu falar a respeito desse pecado, eu sei que tem pessoas aqui, né, que elas ainda estão vivendo isso, então, para não tocar nelas, não machucá-las, então eu vou falar uma outra coisa. Eu vou ensinar uma outra coisa. Não somente com relação do púlpito para com a igreja, mas também no relacionamento entre irmãos. Sabe, é camuflar, é abafar, é dizer, não, sabe daquilo. Olha, todo mundo faz isso. Por que a gente não pode? Por que você não pode fazer? Deus está vendo que todo mundo está fazendo isso, então por que pode? Fique em paz. Aí vai chegar um dia, aí você chega e vai ao Senhor. Vai ao Senhor lá, se entrega a Ele, pede perdão. Mas não resolve isso agora não. Eu entendo você. Se eu entendo, Deus também vai entender. Isso é o quê? Palavra vã. Isso é um ensino ao qual... E aí, a resposta a esse tipo de conversa, a resposta a esse tipo de ensino, qual que é? A ira de Deus. Né? Como está aqui falando aqui, ó. Porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. É grave isso aqui, irmãos. É grave. É grave numa sociedade evangélica que só é o amor. É só passar o pano, né? Abafar as coisas. Mas não agir de forma justa. Não para a punição, mas para a glória de Deus. É sobre esse tipo de atitude que vem a ira de Deus. É aí que muita gente perece. E muitas vezes vai perguntar, mas por quê? Mas por quê? Por quê? Essa é a resposta. Precisamos, Paulo alerta, para não sermos enganados por discursos que justificam ou minimizam o pecado. E tomar cuidado por isso. Né? Ele afirma que por essas coisas, né, por minimizar, né, ou justificar pecados, né, a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Minimizar pecado, todo mundo faz isso. É jovem é assim mesmo, não tem problema não. Deixa viver assim, daqui a pouco cresce, né? Daqui a pouco, né, cresce, aí toma um jeito na vida. É sobre isso que vem a ira de Deus. É desobediência. 7, para finalizar, irmãos. Vou ler do 6 e terminando no 7. Ninguém vos engane com palavras destrutivas de sabedoria, destituídas de sabedoria. Porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. 7. Portanto, não sejais participantes com eles. É ele, pastor. Ou conversando, sabe, são eles, né? Não tem problema não sou eu que estou, não sou eu. Mas você não participa lá, você não conversa, você não faz parte daquilo lá. Não, mas eu só estou lá, mas não faço parte. Né? São eles, né? É ele que está agindo. Mas você está vendo. Nós estamos vendo. Nós não vamos fazer nada. Nós estamos sendo o quê? Omissos. Omissão. Portanto, não sejais participantes. A nossa omissão nos faz participante.
A nossa omissão, quando nós somos omissos com determinado assunto, nós somos participantes desse pecado. Nós fazemos parte. Não há indesculpáveis. Não há. Paulo conclui com a advertência contra a cumplicidade no pecado. Lembre-se disso. Cumplicidade no pecado. Mas essa pessoa, ela não consegue vencer isso, então é assim mesmo, então não tem problema não, não tem problema não. Você está sendo omisso, você está sendo cúmplice desse pecado. Esse sangue está nas suas mãos. Vai ser cobrado de você. Vai ser cobrado de mim. Vai ser cobrado desses que se colocam como omissos. São atitudes que nós devemos tomar para mudar. Paulo conclui com a advertência contra... Ele orienta os cristãos a não participarem dos pecados daqueles que vivem em desobediência. Ao invés disso, devemos viver como separados para Deus, sendo um testemunho de luz e santidade. É o sal e a luz. O que é isso? Andar em amor fraternal, imitando a Deus. Imitando a Deus. Jesus, ele comeu com pecadores, mas todas as vezes que... Olha só. Até mesmo, agora me vê aqui, ó. Mas Jesus comeu com pecadores. Há algum justo? Há algum justo, irmãos? Quando ele estava comendo com Pedro, com Tiago, com João, ele estava comendo com quem? Com pecadores. Quando ele foi lá na casa, da Zaqueu, ele estava comendo com quem? Pecadores. Quando chegaram, a última ceia, e na ceia, Zaqueu estava na ceia. Tinha algum prostituto, alguma prostituta na ceia? Não. Mas estava lá, Vamos dizer assim, aí saiu Judas, Porque aí muitas vezes o negócio vai cair para cima de Judas, mas saiu Judas. A ceia continuou. Jesus estava comendo com quem? Com homens santos, justos, com pecadores. Irmãos, esse discurso de que Jesus comeu com pecadores, então por isso que eu vou andar na roda dos escarnecedores, vou estar frequentando, fazendo, vivendo de qualquer maneira, isso não cola, gente. Quando a gente tem entendimento da palavra, isso não cola, porque todos nós somos pecadores, gente. Estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então é um discurso que não cola, que você ouve muito disso. Mas tudo bem, vamos lá. Aí a pessoa fala, Jesus comeu com pecadores. E vamos entrar nessa direção. Ok. Mas Jesus, quantas vezes voltou para a casa de Zaqueu lá? Ele foi lá, fez o que tinha que fazer e o quê? Seguiu adiante, gente. Ele entrou em casa de pecadores, mas ele não fazia parte daquilo. Ele foi com o propósito de quê? De deixar aquele homem ou deixar aquelas pessoas na imundícia do pecado? Não. Foi luz, foi sal. Ele não foi cúmplice do que eles faziam. Mas todas as vezes você vê Jesus o quê? Repreendendo, falando. O que vocês estão arrazoando em seus corações? Quando estavam chegando e condenando ele. Eu tive aqui, você nem sequer molhou ou colocou um unguento na minha cabeça e molhou os meus pés. Mas essa mulher vem aqui, e lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Ele foi lá e falou o quê? Repreendeu aqueles homens. Eles falaram alguma coisa? Não. Por ser Deus, eles sabiam o que eles estavam pensando em seus corações. O que vocês estão arrasando nos seus corações.
Amém, irmãos? Então, como nós devemos viver? E a gente vai continuar ainda aqui, nos próximos cultos. E agora, o tema nosso é caminhando em amor fraternal. Olhando para Deus, sendo imitadores de Deus, como filhos imitam o Pai. Tirando, não aceitando esse tipo de coisa, esses tipos de comportamento em nossas vidas. Porque foi para a santidade que o Senhor nos chamou. Amém? Em nome de Jesus. Sede santos, porque Ele é santo. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Efésios 5, do 1 ao 7, irmãos, é um grande desafio. É um desafio para mim, é um desafio para você. Não é nenhum tipo de assunto para chegar e colocar, trazer condenação a alguém. Não é isso. Condenação, mas é um desafio para viver como imitador de Deus. Esse é o tema desses versículos que nós lemos. Imitador de Deus em amor, rejeitando toda forma de impureza, cobiça, imoralidade. A gente ser cuidadoso, com as nossas palavras, comportamentos e assim por diante. É um desafio para sermos imitadores de Deus em nosso modo de viver, refletindo amor e santidade, santidade de Deus. É um desafio, irmãos. E esse desafio nós devemos cumprir. A grande verdade é, falharemos, veremos outros falhando. Mas devemos o quê? Nos arrepender, encorajar, exortar e assim por diante. Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a grande verdade. Pecadores, buscando viver e imitar o Pai. Em seus erros, mas a gente tem que quê? Perseverar. Caminhar rumo a Ele. Tem que haver o quê? Insistência. A gente é tão teimosos para tanta coisa, não é verdade? Nós somos teimosos. Nós somos, muitas vezes, insistentes com alguma coisa. Olhe para esse texto e seja insistente nisso. Seja teimoso em viver dessa forma. Tudo para a glória de Deus. Amém? Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, Pai, nesse momento, meu Deus, e nos prostramos diante de Ti. Há um grande desafio. E esse desafio é